Bom, a gente volta aqui com a repórter Rose Nogueira. Repórter Rose Nogueira. A gente falou do assassinato do Herzog, que foi em 75, mas 6 anos antes a senhora passou por um momento muito traumático, que foi a sua prisão por meio dos militares. Foi. Um mês depois que seu filho tinha nascido, né? Conta um pouquinho como é que foi essa história. Foi um horror. Foi a parte mais horrível da minha vida e que é difícil superar até hoje. Eu e meu marido fomos presos, o Cacá, o meu bebê, o do Guinness, só tenho ele. A gente tem uma foto sua com seu filho aí, acho que a gente vai colocar daqui a pouco. Que bom. Aí, a coisa que eu mais gosto é de ser mãe. Mãe e repórter. Ah lá, ali sabe onde foi? Em Ipanema. A gente estava no Rio, não tínhamos sido julgados. Foi depois que o meu marido saiu da prisão, eu fiquei 9 meses, ele ficou quase 2 anos, o Cacá tinha 2 anos aí, por aí. E nós resolvemos fazer uma viagem, né, tirar um pouco de férias. Então a gente estava no Rio e foi naquela praça em Ipanema, ali, essa foto. E tem uma história muito impressionante, né, que durante a prisão da senhora, eu queria que a senhora contasse aqui, que a senhora ainda tinha muito leite, né, na prisão. Tinha, com 1 mês de maternidade, qualquer mulher tem muito leite, a maioria. E aí, mas quando eles foram me prender, eu fui presa pelo Esquadrão da Morte, pelo DOPS, onde mandava o Esquadrão da Morte, exatamente. E ele chegou aos gritos com o revólver na cabeça da gente, aquela coisa toda. Eles chegam arrebentando sua casa também. Aí falou assim, e o moleque? Aliás, não gostei que chamou ele de moleque. O moleque vai para o juizado de menores. Olha, eu não sei até hoje, eu penso, e eu falo para todo mundo, não sei o que me deu, mas foi uma coisa física. Eu falei, então não vou presa. Ele não vai. Na mão de vocês ele não fica. De jeito nenhum ele vai. Ele ficou tão bravo que eu reagi, se encostou num móvelzinho assim, eu fazia assim, ficava bufando, o que eu faço? Não é? Porque ele não esperava a reação, né? Não. Ele falou, você sabe quem eu sou? Eu falei, sei. Você sabe do que eu sou capaz? Eu falei, sei. E meu marido, coitado, já algemado, falava, fica quieta. De medo que ele atirasse, porque ele atirava mesmo, ele matava. Aí, falei, meu filho na mão de vocês não vai ficar, de jeito nenhum. E nem juizado de menores, nem nada, porque ele vai morrer, ele tem 1 mês, 33 dias ele tinha. Ele não vai, então eu não vou. E bati o pé que eu não ia. Pois sabe que ele me deixou em casa com dois investigadores lá, 2 tiras, levou meu marido, falou, ela fica então, amanhã eu vejo o que eu faço. Não tem nada mais poderoso que a maternidade. Aí para mim ficou muito claro. Mas no dia seguinte ele voltou? Voltou, veio me buscar, mandou me buscar e concordou que meu filho ficasse na minha sogra. O que já era uma grande coisa. Como ela morava na rua Rego Freitas, que é caminho lá para o DOPS, ele me permitiu deixar meu filho na minha sogra. E não tem dor maior do que você se separar do seu filho sem saber se vai ver de novo. Porque imagina, eu estou diante do Esquadrão da Morte, eu achava que eles iam matar mesmo a gente. E, na verdade, eu estava grávida, quando nós realmente emprestamos o apartamento, a sala do apartamento, para algumas reuniões que houve, que eram da ALN. Inclusive o Marighella participou. Marighella participou de algumas dessas reuniões e como ele era a pessoa mais procurada do Brasil, então ele ficava lá dormindo e alguém vinha buscar ele de manhã, não sei quem era, não via nem nada. Para quem não conhece o Marighella, a gente tem uma... Carlos Marighella, grande brasileiro, poeta, só brigou pela independência do Brasil, ele é a continuidade do Tiradentes. Tem uma biografia muito boa escrita pelo jornalista Mário Magalhães. Excelente texto, a biografia é incrível. Que texto, que maravilha, eu recomendo a todo mundo, porque ali tem a história recente do Brasil, né? Tem a história do Marighella, mas ele atuando
em tudo na história do Brasil. Ele foi preso no Estado Novo, ele sempre batalhou pela justiça. Bom, e voltando, a senhora estava falando da prisão, e então... Aí nós não participávamos dessas reuniões, a gente ficava no quarto lá, fechado, nem via ninguém, ele dormia na sala, de manhã buscava. Mas alguém falou da nossa casa, alguém que participou das reuniões, participava lá. E aí eles vieram prender. E eu fiquei presa 9 meses, e depois 2 anos e meio em liberdade vigiada, até ser julgada e absolvida. E meu marido também, só que meu marido ficou quase 2 anos. 2 anos, mais ou menos, quando o Cacá tinha esse tamanho aí, essa foto. E eles... E também, em liberdade vigiada, a gente assinava um livrão toda semana na auditoria militar. Fomos denunciados pela Lei de Segurança Nacional. E depois fomos absolvidos. Quer dizer, depois que eles destroem toda a sua vida, entende? Destroem a sua vida de maneira irreversível, não é? E por conta dos maus tratos, das torturas e tudo, eu nunca mais pude ter filhos. Porque eu estava num parto muito recente e o leite, por exemplo, só para dar um pedacinho, porque eu não gosto de falar nisso, que eu me emociono ainda. Então, o leite incomodava o torturador, porque eles tiram sua roupa. E incomodava. Então, eles mandaram me dar uma injeção para cortar o leite. E eu ainda resisti na injeção também, derrubei aquela latinha da seringa com o enfermeiro. Aí alguém me segurou por trás e me deram a injeção na coxa, aqui na frente. Realmente, meu leite acabou. E aquelas condições todas, fiquei no DOPS uns 40, 50 dias, depois fui para o presídio Tiradentes. Só lá no presídio Tiradentes, olha lá o presídio, não é? Numa torre, tem uma torre ali, a Torre das Donzelas, que eles chamavam. Torre das Donzelas. Aquela torre, a gente ficava lá. Aí é que a minha família, já com autorização do juiz, conseguiu levar um médico. E eu estava com infecção puerperal, tive uma infecção muito séria. E parecia um pano de chão. Acho que desumanidade maior, acho que não deve existir, né? E não. Aí já estava assim o leite e tudo, e estava com essa infecção. O doutor Eustáquio Sichiviso, que foi o meu médico. E aí eu nunca mais pude ter filhos. Aí fiquei para todo sempre estéril. E isso eu não consigo, ainda me sinto mutilada. Porque eu estava preparada quando me casei com o Luiz Roberto para ter uns 3 filhos. Eu tenho família grande, porque minha mãe se casou de novo, tenho outros irmãos. Aí eu queria ter pelo menos uns 3 filhos. Eu gosto muito de ser mãe. Gosto muito, até hoje. Como é que foi avó, mãe, avó. Ai, eu gosto muito. E como é que foi o reencontro com o seu filho? Filho é feito para beijar. Eu sei. E como é que foi o reencontro com o seu filho, depois que a senhora saiu da... Foi uma loucura. Eu mal conhecia ele, ele já tinha 10 meses. E foi uma loucura. E a minha sogra levava ele nas visitas. E também, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo das visitas. Por quê? Porque eles ameaçavam pegar ele. Ameaçavam maltratar. Eles ameaçam criança. A mãe e pai, eles ameaçavam criança, dizia que ia matar seu filho, que ia queimar, que ia quebrar. Então eu sempre tinha medo que pegassem o menino. Tortura física e psicológica também, né? Fica assim, me falta respiração até hoje. E aí ele começou a andar logo depois. Eu tenho até umas fotos dele dos primeiros passinhos, umas fotos feitas pelo Tonico Ferreira, nosso colega lá da TV Globo, que foi me visitar logo que eu saí, nos dias seguintes, e na casa da minha mãe, aí ele dando os primeiros passinhos. E a senhora, quando teve presa esses meses, a senhora dividiu a sua cela com uma moça que ficou muito famosa depois aqui no Brasil, né? Não só com ela, dividi com 60. A gente tem até uma foto, vamos mostrar a primeira foto da Dilma, presidente Dilma. Grande mulher. Olha que altivez. Dá uma olhada. Olha o fundo, né? O fundo da foto. A vergonha. Aquilo era ditadura, é a cara da ditadura essa foto. Olha a altivez e o sossego dela, de que estava do lado certo.
E a vergonha deles diante de uma moça de 20 anos, olha a vergonha, que foi torturadíssima, entende? Que tem uma cabeça brilhante. Por exemplo, agora, faz 1 ano e meio desse golpe. Quem é que não tem saudade da Dilma, vai? Quem é que não tinha o seu emprego? Quem é que não tinha sossego? Quem é que não gostava dos outros? O que foi instalado? Uma intolerância, essa coisa que é chamada cultura do ódio, não é? A ideologia da bala, e aí a gente vê criança brasileira levando arma e matando o outro na escola. Isso tudo é resultado, porque a gente assume como é que chama? A gente absorve o clima, e uma criança muito mais, não é? Então aí a gente vê isso. Que privilégio foi conhecer a Dilma na prisão, e no presídio Tiradentes, não só ela. A gente vai passar mais uma foto que tenha de um grupo de vocês aí. Sim, eu sou a da direita lá embaixo. A senhora lembra das outras moças ali? A Dilma, Eleonora Menicucci, ministra das Mulheres, que acabou de ganhar do Alexandre Frota aquele processo sem vergonha. A outra é a Cida Costa, a de baixo ao meu lado, Guiomar Lopes, uma médica, geriatra, e aí eu, ali do outro lado sou eu. Foram meses de muito desespero, mas a senhora conheceu pessoas que depois influenciaram o Brasil de uma forma... as pessoas mais extraordinárias da minha vida. Não conheço pessoas melhores do que essas. Isso aqui é só um exemplo que você acaba de mostrar. Não conheço uma pessoa tão delicada e tão bem preparada, uma advogada bem preparada, que foi do Ministério Público, foi promotora, como a Cida Costa, aquela que está acima de mim. Não conheço uma geriatra mais carinhosa e mais competente do que a Guiomar, que é professora, era professora da Unifesp, não sei se esse ano ainda é, não é? Não conheço ninguém mais bem preparado ali, e não conheço a Eleonora, grande defensora das mulheres, não é? Então, o que eu conheci foram as pessoas melhores que tinha para a gente conhecer. E chegamos a ser umas 60. Quer dizer, eu não fiquei numa cela com a Dilma. As celas ali na torre, abriam umas celas assim, eram grandes, né? Mas a gente formava equipes de limpeza, 4. Tinha uma organização entre nós, 4 equipes todo dia que limpava o chão e que fazia comida num fogareirinho elétrico, assim, aquele de resistência. Então tinha que dar conta de tudo. As famílias levavam alguma comida, podia levar verdura, ovos, coisa assim. E algumas famílias levavam, a gente punha verdura numa bacia d'água e para durar um pouquinho mais. E de vez em quando a mãe de alguém fazia um caldeirão de arroz doce e levava, né? Assim, umas coisas assim. E o arroz básico da nossa comida no presídio era o arroz do panelão, como chamam, o arroz do presídio. Que a gente lavava, porque vinha com um palito de fósforo, umas coisas assim, junto. A gente limpava, lavava, já cozido, e fazia uma salada de arroz. É gostoso, viu? Salada de arroz frio, com o pepino cortadinho, tomate, cebola, misturava, fazia uma saladinha de arroz. E era o que a gente comia. E era muito bom. A senhora falou agora há pouco do... A Dilma fazia parte de uma equipe que não era minha. A minha era junto com a Hilda Martins da Silva, mulher do Virgílio Gomes da Silva, o primeiro morto no DECODE como Vlado. Aí ela ainda ficava aquela história, né? O Virgílio, onde está o Virgílio? E quando eu saí uns dias antes dela, um pouquinho antes dela, nós nos prometemos que íamos procurar o Virgílio a vida inteira, né? Nós estivemos, faz já uns 10, 12 anos, no cemitério da Vila Formosa, junto com o Ministério Público, e quem achou o laudo do IML da necrópsia dele foi o Mauro Magalhães, o que fez a biografia do Marighella, consultando os arquivos. Na pesquisa dele, ele achou. Aí não sabia o que fazer, foi lá em casa, inclusive, foi como é que eu faço? Porque entregar assim para viúva dele, que era a Hilda, ia causar uma comoção. Então, no Sindicato de Jornalistas, nós
falamos com muito cuidado com a família, junto com o advogado deles e tudo, que é o Dr. Lúcio, que é advogado também do Grupo Tortura Nunca Mais. E no sindicato chamamos uma coletiva de imprensa para mostrar o laudo. E aí você fica conhecendo o que é um laudo de quem morre na tortura. Não tinha nenhum osso do Virgílio inteiro. E ainda está escrito lá, todos os órgãos vitais foram atingidos, menos o coração. O que levou o filho dele, Gregório, a falar para os nossos colegas lá que estavam na coletiva. Eles conseguiram acabar com todos os ossos do meu pai, menos o coração. O coração dele vive para sempre com a gente. Então, a Hilda, ela também é filha de espanhol. Então, nós duas falávamos espanhol, brincando e assim, para treinar. Os filhos falam, né? A minha família ensinou todo mundo a falar italiano, a falar espanhol. Graças a Deus, eu sei. E aí, a gente era da mesma equipe. E nós fazíamos naquele fogareirinho assim, era uma forma de bolo que tinha, sem furo no meio. Então, quando chegavam os ovos, a gente botava a batata e os ovos, 8 da manhã naquele fogo e uma tampa. Meio-dia ficava pronto. Levava 4 horas fazendo. Então, a gente fazia e era para todos, sempre no coletivo, sempre no coletivo. E a Dilma era uma das pessoas que mais colaboravam com isso. Fora que ela era alegre. Ela era muito alegre, ela sabia cada música lá do interior de Minas. Eu aprendi o Chico Mineiro inteirinho, porque ela cantava. Ela fazia dupla com a Carmute, que era baixinha, pequenininha, ela é alta. Aí brincando, não é? Ela era muito brincalhona, ela punha apelido em todo mundo. Então, a Dilma é uma grande pessoa, uma grande brasileira, uma grande presidente, meu Deus do céu. E agora não conheço ninguém, todo mundo envergonhado. Não falo o que eu vou falar. Que saudade da Dilma, que saudade da Dilma. Entende? Porque se ela tivesse continuado, imagine como hoje nós estaremos. Tá certo, Gente em Destaque então faz mais um intervalo, volta daqui a pouco, até já.